Hoje pela manhã, nós falamos sobre a importância de oferecermos a nossa vida e oferecer ao nosso Deus o nosso melhor. Agora acabamos de cantar que a nossa vida precisa ser um altar para que o Senhor habite e faça em nós morada. Vivenciar essa experiência de fazer da nossa vida um altar para permitir a morada do Senhor precisa nos levar antes a uma determinação e a uma identificação de quem é o Senhor que nós nos relacionamos. Todo relacionamento, ele implica em sabermos e conhecermos a outra parte. Por vezes nós nos decepcionamos nos relacionamentos e às vezes a gente até ouve palavras do tipo, agora eu estou conhecendo fulano de tal e tal. E relacionamento é isso, é um processo onde vamos nos conhecer mutuamente, aonde cada um vai conhecer a outra parte, e assim vamos estreitando, aprofundando, melhorando esse relacionamento. Jesus está à porta e bate. E quando em Apocalipse 3:20 cita esta passagem, que ele está à porta e bate, e aguarda que alguém ouça a voz dele e assim abra a porta para que ele entre, não podemos nos esquecer que essa palavra aponta para a igreja. O Senhor está à porta da igreja, batendo. Por que da igreja? Porque é quem tem um relacionamento com Ele. Você não se assenta numa mesa com quem você não conhece no seu lar. Então, para que nós possamos abrir a porta do nosso coração e permitir que Jesus entre, nós precisamos saber exatamente como é que o nosso coração entende, reconhece e aceita o Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos em relacionamento com Jesus, nós precisamos, muitas vezes, responder quem é Jesus. E essa pergunta, algumas pessoas fizeram ao longo do Novo Testamento. Quero ler alguns versos, os irmãos não precisam procurar, se quiser anotar só. Mateus 21, verso 10. Jesus entrando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este que entra assim em Jerusalém? Quem é este? Foi a pergunta que aquele povo fez. Em Mateus, ainda, capítulo 6, capítulo 8, verso 27, nós lemos assim: os discípulos com Jesus no barco, Jesus acorda e manda que o mar se acalme. Mateus 8, 27, e aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Em Lucas capítulo 23, verso 47, lemos assim: o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era um homem justo. Os escribas e fariseus começaram a questionar
num determinado momento que Jesus fez uma cura, Lucas 5, 21, e eles perguntaram: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Queridos, essas perguntas que a sociedade fazia a respeito de Jesus também são feitas nos nossos corações nos dias de hoje. Quando nós declaramos a nossa fé, quando nós apresentamos o nosso jeito de crer em Deus e de nos relacionar com Ele, muitas vezes nós somos questionados a responder quem é Jesus para nós. E essa pergunta o próprio Jesus fez aos seus discípulos. Então, quando nós vemos que muitos, ao longo da caminhada de Jesus, o abordaram ou a alguém próximo a ele e perguntaram quem era, e o centurião dizia: olha, esse aí, ó, esse era um homem justo. Nós vamos perceber que o conhecimento de Jesus, o saber a respeito de Jesus, ele precisa estar bem consolidado na nossa mente, para que a gente possa, compreendendo quem ele é, dar a ele o valor que ele tem. Comentava hoje na hora do almoço com alguns irmãos, eu fui levar o pastor Shed a um congresso, onde ele foi homenageado, e haviam 2.600 pessoas no evento, e no momento de levar o pastor Shed até o local da homenagem, uma pessoa me abordou e falou assim: moço, posso tirar uma foto com o doutor Haggai? Aí eu peguei a máquina dele e falei: pode, mas onde está o doutor Haggai? Aí ela falou: aí do seu lado. Eu falei: não, esse é o pastor Shed, que o doutor Haggai também estava presente no evento, e é uma personalidade desconhecida para o público brasileiro, mas aquela pessoa que me pediu para tirar foto com o Haggai, apontando para o Shed, ela também não sabia quem era o pastor Shed. Conhecia a fama, conhecia o nome, mas não conhecia a pessoa. E aí, quando eu expliquei, aí a pessoa ficou meio extasiada assim, tipo: eu estou do lado do pastor Russell Shedd. Eu falei: sim, quer tirar foto ou não? Aí tirei a foto, aí a pessoa foi embora. Conhecer a pessoa vai levar você a reconhecer o seu valor. Quem é Jesus para você? A sociedade perguntou, lá, quando ele entrou em Jerusalém, a sociedade perguntou: quem é esse que está alvoroçando a cidade? Quem é esse? Naquele momento, o conhecimento de Jesus estava confuso. As pessoas pensavam que ele, Jesus, seria o libertador sociopolítico do povo de Israel. Então, quando aqueles homens viram Jesus entrando na cidade, eles acharam que aquela entrada seria a entrada do grande rei dos judeus, o Senhor dos senhores, que viria para derrubar o Império Romano e estabelecer o reino de Deus na face da terra. Então houve todo aquele alvoroço e a recepção foi digna de uma autoridade. Mantos, plantas, palmas lançadas ao chão, e quando Jesus aparece no caminho, ele aparece montado num animal tipicamente de carga, um animal que era totalmente associado a questões pacíficas. Quem é Jesus para você? Para aquela sociedade, ele era o libertador sociopolítico. Mas não. Ele não é só o libertador sociopolítico.
Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é Jesus para você? Até onde nós conhecemos o Senhor Jesus e compreendemos o seu poder, os discípulos que estavam com ele, num determinado momento, eles se perguntam: quem é este que até o mar, natureza, e o vento, natureza, obedecem o seu comando? Quem é este? Os discípulos, homens que andavam com ele, mas que não conheciam mais profundamente a pessoa de Jesus. E no momento em que presenciam um ato, que para Jesus até foi bem natural, ele dormia, enquanto acontecia lá a tempestade, e alguém vai lá e o acorda, ele... mar, calma, vento para, e tudo parou. E os discípulos também pararam. Quem é ele que a natureza obedece? Esse é Jesus, aquele que ama você. Jesus, aquele que vai parar o vento que está te incomodando e te assustando por amor a você. Jesus vai parar a turbulência que você experimenta na sua vida por amor a você. Você só precisa compreender quem é Ele e o que Ele faz por você por amor. E quando Jesus ainda é questionado a respeito da blasfêmia, Jesus está num ambiente onde muito cheio de gente, cheio de pessoas, o lugar estava bem lotado e de repente alguém tira lá umas placas do forro e aí começa a descer um camarada amarrado numa cama, bem onde Jesus estava, e aí Jesus olha aquilo e Jesus fala: uau, olha a fé desses camaradas. Eles estelharam a casa, não conseguiram entrar, e aí descem. E aí o texto não mostra se os caras pularam, fala que a cama desceu com corda. E Jesus, vendo a fé deles, diz ao homem: teus pecados estão perdoados. Levanta, pega a tua cama e vai. Aí os escribas e fariseus, que se preocupam mais com a letra da lei e não com o espírito da lei, começam a perguntar: quem é este que fica falando blasfêmia e perdoa pecados? É só Deus que pode perdoar. Jesus, conhecendo o coração deles, porque Jesus conhece o seu coração, Ele sabe o que te motiva a fazer o que você faz, a trazer o que você traz, a falar o que você fala. E Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, Jesus fala: ei, o que é mais fácil? Dizer que o pecado está perdoado e estabelecer a cura, ou simplesmente curar? Ali Jesus traça um paralelo do pecado que imobiliza, do pecado que amarra você e impede você de sair de alguma situação. E ele mostra que ele tem poder para perdoar o pecado e mandar você se levantar daquilo que lhe aprisiona e sair para viver a sua vida, diferente da forma que entrou. Mas esse momento de cura não foi tão especial só para aquela pessoa que teve a sua saúde restaurada. Eu fico a imaginar a alegria que aqueles amigos tiveram em conduzir alguém aos pés de Cristo e ver a transformação que aconteceu na vida daquela pessoa. Você tem se esforçado
para levar alguém aos pés de Cristo? Você tem se esforçado para fazer a sua parte no sentido de caminhar para resgatar vidas, para ajudar vidas? Muitas vezes nós somos afetados por um sentimento, às vezes até de um pouco de um sentimento natural. A gente ajuda as pessoas e espera que essa ajuda produza efeito. E a gente faz isso. Chegou um rapaz um dia aqui na igreja, eu quero ir para uma casa de recuperação, me ajudem. Você quer mesmo? Eu quero. Pastor Valdir hospedou durante uma noite, no dia seguinte o levou para a casa de recuperação. A igreja pagou o ingresso dele na casa. O camarada ficou um dia e foi embora. Nós nos propomos a ajudar pessoas, mas às vezes as pessoas são ingratas e elas se aproximam da igreja tão somente com o espírito de querer aproveitar algum benefício, de tirar algum proveito. Isso vão dar conta com Deus. Semana passada o Bira, o pastor Valdir foi com o Bira também, né? E o Eduardo levaram mais um rapaz para a casa de recuperação lá em Pedro de Toledo. Para Pedro de Toledo é o segundo que vai. É o terceiro já, né? Ah, tá. Pedro de Toledo foram 2 e mais aquele primeiro. Mas isso gera esforço. Pedro de Toledo é do lado de Peruíbe. 278 quilômetros para ir e isso para voltar. Esforço. Será que a gente tem feito esforços para poder levar pessoas que a gente sabe que precisam de Jesus? Aqueles amigos ficaram estudando, a casa está lotada, como é que a gente vai fazer? As pessoas, via de regra, são pessoas que são egoístas e não querem saber de dar espaço para ninguém, e a casa lotada. Aí um deles olhou e falou: rapaz, olha o telhado da casa, dá para tirar umas tábuas ali, a gente passa o camarada por ali. E aí subiram no telhado da casa, tiraram as telhas, amarraram a cama do camarada e desceram a cama do camarada até o lugar que Jesus estava. E Jesus, vendo a fé deles, curou aquele homem. Quem é Jesus para você? Para aqueles 4 homens, Jesus era a chance daquele amigo se livrar do problema que o aprisionava. E Jesus atende e soluciona o seu problema. Amados, o próprio Cristo, num determinado momento, ele chega para os seus discípulos, em Marcos capítulo 8, nos versos 27 e 28, agora eu convido você a abrir o texto bíblico, Marcos 8, 27 e 28. Diz assim a palavra do Senhor: então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros dizem que tu és algum profeta. Então lhes perguntou: mas vocês, quem dizeis que eu sou? E Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo. Queridos, essa declaração de Pedro, ela pode até parecer uma declaração simplista, mas quando a gente estuda a cultura do hebraico, quando a gente estuda a cultura messiânica, a gente vai perceber que Cristo era o título
de Jesus. Jesus era o nome, Cristo era o título, que significa Salvador, que significa aquele que haveria de remir, de salvar o povo de Israel. Então essa resposta que Pedro dá, quando Jesus pergunta, vocês, quem vocês dizem que eu sou? Se as pessoas lá fora dizem que eu sou um profeta, que eu sou Elias, que eu sou João Batista, tá, erraram todos. Mas vocês, o que vocês dizem que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? Quero pensar um pouquinho sobre essa resposta primeira que os discípulos deram. Lá em Mateus 21, no capítulo 11, as pessoas perguntam quem era aquele e disseram, este é o profeta Jesus, lá de Nazaré da Galileia. Então essa resposta que os discípulos deram, ela está presa a essa informação lá de Mateus 21, 11. Quem as pessoas dizem que eu sou? E aí eles disseram, olha, tem gente que acha que o senhor é João Batista, tem gente que acha que o senhor é Elias, tem gente que acha que é algum dos profetas. Percebam que não há nenhuma informação errada. Ah, dizem que o senhor é um charlatão. Não, ninguém falou isso. Queridos, hoje em dia, nós estamos cercados de uma mídia que apresenta Jesus. Legal. Apresenta Jesus, bacana. Olha os feitos que ele faz. Olha as coisas que ele faz. Aqueles homens, quando retrataram as respostas da sociedade, não tiveram palavras distorcidas de Jesus, tiveram palavras boazinhas. Hoje em dia, nós estamos cercados de um evangelho que deveria ser evangelho boas novas, de salvação. Nós estamos cercados por um evangelho que prega não salvação de vida, não transformação de pecador em não pecador. Quando aquele homem foi à presença de Jesus, levado pelos amigos, Jesus disse, os teus pecados estão perdoados. Porque os teus pecados estão perdoados, levanta e anda. Hoje em dia, a gente só ouve a segunda parte, levanta e anda. Hoje em dia, a gente só ouve testemunho da segunda parte, eu levantei e andei. A gente só ouve testemunhos falando coisas bonitinhas de Jesus, mas que ocultam o Cristo Salvador de vidas. Não o Jesus que dá pão, que dá cura, que dá alimento. Nós estamos sendo confundidos. E por que essa confusão é interessante para o inimigo? Porque a gente passa a conhecer Jesus como a multidão que quer o pão, não a multidão que quer a salvação. Nós passamos a olhar e nos relacionar com Jesus baseado numa barganha espiritual, aonde eu faço alguns sacrifícios e o Senhor, na contrapartida, me abençoa com um emprego melhor, com um carro do ano, com uma empresa que progride, com uma dívida no banco que desaparece, com bens que antigamente a minha vida era desgraçada, eu andava de Fusca, hoje a minha vida ela foi transformada, eu ando de BMW. Cadê Jesus nessa história? Cadê o Cristo nessa história? As palavras que a sociedade diz aqui para os discípulos a respeito de Jesus são palavras bonitas, mas erradas. Tanto que Jesus, a sociedade diz isso. E vocês, meus discípulos,
para vocês, quem eu sou? E aí vem a resposta que Pedro dá: tu és o Cristo, o Salvador. Pedro não disse, e ao contrário, a proposta de Jesus aos seus discípulos, ela foi muito diferente da proposta que a gente vê hoje em dia na mídia para que possamos seguir a Jesus. Pedro, larga a tua rede e me segue. Peraí, largar o meu trabalho, o meu ganha-pão e seguir o mestre. Sim, Jesus está propondo uma troca. Largue o teu sustento e me siga. Fé. O que Abraão ouviu de Deus? O que Isaac ouviu de Abraão a respeito de Deus? Pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? Em hebraico? Então vamos juntos? Jeová Jiré. Traduzindo, Deus proverá. É isso que o Senhor propõe. Os discípulos foram convidados a largar o que estavam fazendo para vir até o Mestre. Qual dos discípulos talvez tenha largado mais para seguir o Mestre? Pedro largou uma rede. Pescador, hein, Paulo? Quanto ganha um pescador lá em Laguna? Um pescador bom, por mês? 3.000? Por aí. Um pescador bom. Pedro largou a rede e seguiu Jesus. Mas teve algum outro discípulo que largou mais? Tipo assim, um auditor fiscal? Auditor fiscal? Uau, quanto ganha um auditor fiscal? Eu não faço a mínima ideia, mas acho que ganha muito. Né? Não, mas aí estão falando do honesto, né? Tem, sei que não conhece, mas tem. Queridos, deixou um alto cargo. Para quê? Para seguir o Mestre. Você percebe que responder quem é Cristo implica numa decisão de vida que faz você mudar o teu foco de interesse? Você não pode seguir Jesus por questões materiais. Porque se você seguir Jesus por questões materiais, emocionais, ou qualquer outra que seja, diferente de olhá-lo como Salvador, você está errado. E a sua vida não vai ser abençoada. Jesus é o Cristo, o Salvador. Porém, quando Ele salva a nossa vida, Ele transforma a nossa história. E aí a gente passa a depender dEle. E aí tudo que tenho, tudo que sou, tudo que me pertence, eu consagro a Ti. E aí o Senhor vai nos abençoar. Responder quem é Jesus implica numa atitude de fé para com o Mestre. João 4, a história da mulher que chega, a mulher samaritana, inimiga do judeu. A mulher estava lá pegando água no poço, Jesus chega, ele judeu, ela samaritana, inimigos culturalmente totalmente distantes, e ele chega e fala: ei, me dá um pouco de água. E a mulher fala: ei, se liga, rapaz, você é judeu, eu sou samaritana, como é que você vem trocando ideia comigo? Aí Jesus fala: ei, menina, você é teimosa, hein? Se você soubesse quem te pede água, você que pediria para mim, porque eu tenho a água da vida. Você bebe uma água aí que daqui a pouco está com sede de novo. Mas a água que eu tenho, quem beber nunca mais terá sede. Aí a mulher já começa, peraí, tal. E aí ela começa a falar sobre a adoração, e Jesus fala: ei, vamos parar com a conversa? Faz o seguinte, vai lá e chama o seu marido, e vamos bater um papo aí. Não dá. Não dá, né? Porque você já teve 5 maridos, e o que você tem hoje não é teu. Aí ela teve o pecado revelado, aí ela fala: vejo que és um profeta. E ela sai dali, e ela vai para a sua terra, samaritanos, inimigos de judeus,
e ela começa a falar de Jesus. Eu encontrei um profeta de Deus. Eu encontrei um homem que fala sobre pecado. Eu encontrei um homem que está preocupado com a água da vida. Eu encontrei um homem que é diferente. E ela começa a falar. Quero ler João 4:42. Os amigos dela, o povo de Samaria, diz assim: já agora não é pelo que disseste, mulher, que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Os samaritanos reconheceram quem era Jesus. Quem é Jesus para você? Essa pergunta, ela é diferencial na sua vida. Porque se nós seguirmos o Jesus errado, a gente vai para um lugar errado. Uma vez saímos com um coral para cantar, eu era o pregador, e saímos numa caravana, mais ou menos 15 automóveis seguindo em caravana. E aí, num determinado momento, alguém seguia, vamos estabelecer um veículo aí. Alguém seguia um Fusca azul. E está lá seguindo o Fusca azul, que era do irmão do coral, que ia cantar lá na igreja. E seguindo o Fusca azul, aí daí a pouco o motorista deu uma olhadinha do lado, e o Fusca azul virou à direita, ele virou, e os 13 carros viraram, e o Fusca azul foi seguindo, e o cara olhando. Daí a pouco o Fusca azul deu seta, entrou numa garagem e fechou a porta. Aí o primeiro da fila, então, eu acho que eu segui o carro errado. Naquela época, celular era uma raridade. Aí foram para um orelhão, ligaram para a igreja. Aí o cara do Fusca chegou lá na igreja, os caras vinham atrás de mim, mas sumiram. Segui a parada errada vai te levar para o caminho errado. Se você não seguir o Cristo, o Filho de Deus, sabe o que você pode ouvir lá na frente? Mateus 7:23. Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Amém? Não, cara. Presta atenção no que você falou. Jesus está dizendo que tem gente que vai atrás de caminhos errados e Jesus vai dizer: eu não conheci vocês, se afastem. Amém? Não, misericórdia. Porque essas pessoas foram enganadas, essas pessoas foram iludidas e elas foram atrás de outros que não eram o Cristo. O Cristo que nós precisamos seguir, João 6,48, o pão da vida. O Cristo que precisamos seguir, João 9,5, luz do mundo. O Cristo que precisamos seguir, João 10,11, o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. O Cristo que precisamos seguir, a videira verdadeira, João 15:1. O Cristo que precisamos seguir, João 14, verso 6. O caminho, a verdade e a vida. E nesse verso, Jesus deixa claro: ninguém chega ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, artigo definido, o único caminho. Eu sou a verdade, artigo definido, a única verdade. Eu sou a vida, artigo definido. Eu sou a vida verdadeira, a vida plena. E nós só chegaremos ao altar do Senhor se nós seguirmos
por este caminho, compreendendo esta verdade, para poder ganhar a vida. Agora sim, amém. Este é o Cristo que nós precisamos seguir na nossa jornada. Curva a sua cabeça, vamos orar. Quero convidar você a pensar nesta pergunta que os discípulos ouviram. Não uma pergunta retórica, ou seja, aquela pergunta que ela é feita, mas sem a intenção de ser respondida. Não. Jesus pergunta, querendo saber de verdade, como é que você pensa a respeito de quem Ele é. Imagine que Jesus está ao seu lado e Ele pergunta, para você, quem eu sou? Um profeta? Aquele que mudou a história? Aquele que tinha um discurso revolucionário? Não. Jesus é o Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele é o pão da vida, o que dá a você o alimento para a tua sobrevivência. Ele é a luz do mundo, aquele que ilumina o teu caminho e tira você das trevas. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e é Ele que vai conduzir você de volta à comunhão com o Pai. Quem é Jesus para você? Reconheça que Ele é isso tudo que a palavra do Senhor aponta. Pão da vida, videira verdadeira, o bom pastor, o caminho que leva a Deus, a verdade que leva a Deus, e aquele que vai dar a você vida. E em João 10:10, ele ainda explica que ele veio para dar vida, mas uma vida em abundância. Reconheça este Jesus na sua vida, e Ele vai abençoar você, e vai conduzir você pelos caminhos que Ele tem estabelecido para a sua vida. Santo Deus, te agradecemos porque a Tua palavra, de uma forma muito simples, ela nos convida nesta noite a pensarmos em quem é Jesus para nós. A sociedade até pinta, desenha, explana, apresenta um Jesus histórico, social, às vezes até um Jesus econômico, mas sabemos, ó Deus, que tudo isso é segundo plano. Precisamos reconhecer o Senhor como o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Queremos reconhecer o Senhor como o Deus encarnado que veio para resgatar os homens de volta à companhia do Pai. E para isso, o Senhor se torna o nosso pão da vida, a nossa luz que clareia o nosso caminho, para que possamos achar o caminho, a verdade e a vida, e assim voltarmos para o Senhor. Por isso, Deus, nós te agradecemos por causa da bênção da Tua palavra, colocada entre nós, para nos dar a direção e para que possamos conhecer a verdadeira identidade de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abençoa os teus filhos. Abençoa, Senhor, a cada um aqui nesta noite, que veio trazer ao teu altar o seu melhor,
Abençoa, Senhor, cada um que veio nesta noite fazer da sua vida um altar para que o Senhor esteja presente e alegrando-se com aquilo que nós estamos oferecendo ao Senhor. E, ó Pai, nos ajuda a conhecer verdadeiramente a pessoa de Jesus Cristo, o Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque entendemos, ó Pai, que quanto mais conhecermos o Senhor, mais seremos abençoados e atendidos nas nossas ansiedades. O Senhor disse isso, que deveríamos procurá-lo se estivermos cansados, oprimidos, porque Ele vai nos aliviar. Mas se não o conhecermos, ó Deus, como poderemos nos aproximar dEle para entregar o nosso fardo? Obrigado, que a Tua palavra sinaliza e nos ajuda a encontrar Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro do alto, que veio tirar o pecado do mundo. Oramos assim, no nome santo, no nome poderoso de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor levante sobre você o seu rosto e dê a paz. Amém? Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Quero convidar a igreja a se colocar ao centro. Quero convidar o pastor Valdir, o pastor Paulinho, o pastor Irtor. Quero convidar os pastores a virem aqui à frente. Pessoal, esse meio aí, ó, tem que ser completo. Não podemos dar brecha para o diabo. Queridos, é sempre uma alegria podermos contemplar essa visão da igreja unida, da igreja que anda junto. Nessa semana nós teremos 2 eventos, um no campo denominacional, teremos a Convenção Batista do Estado. Estamos avaliando aí, eu preciso ir à convenção para apresentar como oramos de manhã, pastor Valdir, a questão dos projetos que estamos aí sonhando como igreja, de termos um missionário da nossa igreja nomeado pelas convenções, pelas juntas nacionais e a junta estadual. Então vamos ali à convenção para conversar e mostrar esse projeto. E no dia 18, na sexta-feira, eu agradeço muito a Deus e quero dar essa satisfação para a minha igreja. Eu vinha planejando fazer um curso sobre gestão de ministérios. Nossa igreja vai crescendo, nossa igreja está com ares de que vai ter um grande crescimento e a gente precisa estar preparado para crescer. E esse curso de gestão de ministérios é um curso caro, um curso que tem um custo de R$ 1.480. Ele é ministrado em uma semana no Seminário Nacional, promovido pelo Instituto Haggai. E a semana passada eu recebi uma comunicação do diretor executivo me convidando para participar, e as minhas despesas foram todas pagas pelo Instituto Haggai. E eu agradeço muito a Deus, porque era uma necessidade que eu vinha sentindo, e Deus é o Deus provedor. Eu até brinquei com o diretor executivo do Haggai, porque ele chama Ebenezer. Aí quando ele me fez o convite, eu falei, até aqui me ajudou o Senhor. Aí ele falou, você está lendo o texto ou você está falando de mim? Eu falei, bom, aí fica com você, né? Porque quem me ligou foi você. E quem está bancando o meu treinamento é você. Então, que o Senhor te abençoe, mas Ebenezer. E eu agradeço a Deus pela vida desses irmãos que vêm confiando em mim, ali no Instituto Haggai. Eu tenho certeza que isso aí é um presente, porque eu levei o Dr. Shed para uma homenagem que eles não esperavam, mas glória a Deus. O importante é que
no dia 18 eu vou para o treinamento, volto dia 25 e glória a Deus. E eu louvo a Deus porque nós temos uma equipe pastoral alinhada, uma equipe pastoral onde a gente tem tranquilidade. Irmãos, é tão triste a gente estar em eventos com pastores que ficam preocupados com as férias. Tem pastor que tem medo de sair de férias. E um dia um pastor falou, eu tenho medo que eu saia de férias, vai saber se um para o outro lá. Eu falei, rapaz, tu está fazendo um trabalhinho bem ruim, hein? Eu falei, a minha igreja não espera sair de férias, não. Se o cabra estiver dando trabalho, sai logo. Né? Mas eu louvo a Deus, porque aqui na igreja a gente tem um time de homens de Deus que tem trabalhado com seriedade, com comprometimento, e a gente fica tranquilo de poder sair para nos preparar, sabendo que o rebanho continua assessorado e os trabalhos não terão nenhum prejuízo. Então, quero convidar a igreja a interceder para que, durante a semana, na Convenção do Estado, na Convenção Batista, a gente consiga sucesso nesses sonhos que temos para envolver a igreja no quadro missionário da nossa denominação, para que a gente possa voltar a ser uma igreja plantadora de igreja. Temos 5 filhas, a 6ª, aí logo, logo será organizada. E no começo do ano, nós 4, juntamente com o Marcos Câmara, conversávamos exatamente sobre isso. Que estávamos sentindo que Deus precisava motivar os nossos corações para que a gente voltasse a ter aquela veia missionária. E aí, de repente, sou convidado para um projeto missionário no Piauí. De repente, o pastor Valdir apresenta ideias de projetos missionários. De repente, a gente embala com o nosso projeto Acolher, que tem sido uma ferramenta abençoadora nessa região de Santo Amaro. Isso é igreja. Isso acontece porque você tem ajudado. Amém? Quero convidar o pastor Valdir a impetrar a bênção apostólica sobre nós neste momento. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça bendita e salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como as consolações perfeitas e eternas do Espírito Santo, conosco sejam, e com todo o povo de Deus, sobre toda a face da terra espalhado, hoje e para todo sempre. Amém, ó Deus. Amém. Amém. Dê um abraço ao seu irmão. Queridos, nós temos na cantina, mas não vale sair.